Eu convido a amada igreja para mais um momento de oração. Nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E é muito importante que nesse momento toda a nossa atenção esteja voltada unicamente para a palavra de Deus, né? O pastor é só um ministro, né, o que vai apresentar a palavra. A atenção tem que estar na palavra. Teu coração tem que estar voltado para aquilo que você vai estar ouvindo nessa noite, para que a palavra penetre e possa fazer diferença na nossa vida. Vamos orar então, amados. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento de culto, de celebração. É um grande privilégio podermos estar aqui para oferecer ao Senhor louvor, adoração, para receber a Tua palavra, que é instrução para a nossa vida, alimento para a nossa alma. Nós te rendemos graças, ó Pai, e eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo plante essa semente no coração de cada irmão, de cada irmã, como plantou também no meu, e que o Senhor me abençoe, me capacitando para transmitir essa palavra na unção do Teu Espírito. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 1 ao 10, de 1 a 10. O tema da mensagem: amigos do mundo e inimigos de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, amados? Tiago escreveu essa carta entre os anos 48 e 62 da era cristã. E ele escreveu essa carta para cristãos, sob perseguição de judeus e de Roma, num momento extremamente difícil. E esse Tiago, só para a gente ter um panorama, é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Ah, mas Jesus teve irmãos? Teve. Se você abrir lá em Mateus 13:55, tem uma passagem explicativa. Quando Jesus estava em Nazaré, e ele não foi muito bem recebido ali. E o texto diz assim: mas esse não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E segue o texto. Então Jesus teve irmãos e irmãs. José e Maria tiveram filhos depois do nascimento virginal de Jesus Cristo. E exatamente esse Tiago, que é meio irmão de Jesus, foi quem escreveu a carta a Tiago. Por quê? Porque alguém pode pensar: será que não foi Tiago apóstolo, maior ou menor? Não, foi esse Tiago. E durante bom tempo da sua vida, esse Tiago foi um descrente. Ele não cria que o seu meio-irmão fosse o Messias.
E precisou, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 7, revela que ele precisou ter um encontro, né, ter provas da ressurreição de Cristo para que ele se convertesse. E quando ele se converteu, ele se tornou, depois de algum tempo, o líder da igreja em Jerusalém, o pastor da igreja em Jerusalém. Inclusive, em Atos capítulo 15, quando é levado o primeiro concílio da igreja, onde alguns queriam que os gentios convertidos passassem pela circuncisão, que era um mandamento para os judeus. O caso é levado lá para a igreja em Jerusalém, há uma discussão, um concílio, e quem dá a palavra final é Tiago. Então, ele era alguém que tinha uma proeminência na igreja quando ele escreveu essa carta, alguém que tinha muita autoridade. E a carta de Tiago, ela é uma carta dura, né? Se você pegar a carta de Tiago e ler com bastante atenção, você vai ver que tem palavras ali que elas soam nos nossos ouvidos e ardem no nosso coração. Capítulo 3, ele fala sobre o controle da língua, sobre o perigo de não controlar o que se fala e de expor o que está dentro do coração. E nesse texto pequeno que nós lemos no capítulo 4, nesses 10 versículos, nós vamos ver aqui uma palavra bastante direta, orientativa, corretiva para a igreja. E se é para a igreja, não era só para a igreja daquela época. Se o Senhor preservou essa palavra para nós até hoje, essa palavra é para mim, é para cada um de vocês, é para quem está ouvindo pela rede social. Não há como a gente escapar, né? Não é um livro histórico? Não, é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz para transformar a nossa vida. Então nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Esse texto em especial tem alguns versículos que são muitas vezes distorcidos ou lidos pela metade. Por exemplo, o versículo de número 6, que diz assim: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então basta que eu seja humilde para que eu receba toda a graça de Deus, né? Não é bem assim. Quem são os soberbos que Deus resiste? Soberbos são aqueles que não aceitam ser corrigidos. Esses são os soberbos. Não aceitam correção. São pessoas que não conseguem ou não querem enxergar os próprios erros, o próprio pecado. São soberbos, é o orgulho do coração, o orgulho espiritual. Para tudo essas pessoas se auto-justificam. Elas sempre têm uma desculpa para tudo, e quando não tem, elas atribuem a culpa para os outros. E o rei Saul foi um grande exemplo de alguém que foi soberbo. Então, não é tão simples a leitura para a gente entender. Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Aí a gente entende melhor. Primeiro, eu preciso arrancar da minha vida, do meu coração, todo e qualquer resquício de orgulho, de soberba, de autojustificação, de achar que eu sou mais que alguém, que eu sou mais que os outros. Eu devo me colocar em completa humildade, porque diante de Deus, eu e meus irmãos estamos no mesmo nível. Deus não faz acepção, independente do cargo, da condição social, da etnia, independente de tudo isso. Então, primeiro passo, precisamos quebrar na nossa vida todo orgulho, toda soberba. A soberba nos torna, é uma das coisas que nos torna inimigos de Deus. E não há nada pior do que tornar-se inimigo de Deus. Outro versículo que muitas vezes é mal interpretado, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É simples assim? Eu só preciso resistir o diabo quando eu sofrer uma tentação? Em nome de Jesus, sai para lá. É assim que eu resisto o diabo? Ele coloca uma armadilha no meu caminho, algo que pode me derrubar, e eu resisto. Em nome de Jesus, está amarrado. Isso não é resistir o diabo. Nós resistimos ao diabo pelo conhecimento da palavra de Deus, como Jesus resistiu à tentação de Satanás no deserto no início do seu ministério, antes de começar o seu ministério. Mas o texto ele diz o seguinte: sujeitai-vos portanto a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós.
Se eu não me sujeitar a Deus, eu não vou conseguir resistir o diabo. Ele vai obter vitórias na minha vida, ele vai me derrubar nas tentações, ele vai me conduzir ao pecado. Já não chega a nossa natureza, que é tendenciosa ao pecado. O diabo ainda coloca as tentações. Elas vêm através do mundo, elas vêm através daquilo que é cobiça dos nossos olhos, cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Então todo cristão sofre oposição do diabo. A partir do momento que a gente nasceu de novo, que a gente de fato se converteu a Cristo, nós somos inimigos do diabo. Vamos sofrer oposição espiritual. Talvez a gente não enxergue, mas o mundo espiritual, no mundo espiritual, Satanás e seus demônios se opõem a nós, de todas as formas, usando outras pessoas, causando maus pensamentos, opressão na mente. Então nós somos inimigos do diabo e devemos resistir. Mas de que forma que nós resistimos o diabo? Nós resistimos o diabo quando nos sujeitamos a Deus. E o que é sujeitar-se a Deus? O que significa isso? Sujeitar-se a Deus. A gente resume muito simplesmente numa palavra que é obediência. Obediência a quem? A palavra de Deus. É assim que eu vou ter resistência a todas as ciladas e tentações do diabo. Uma vez que eu conheço a palavra, eu me submeto, eu obedeço os princípios da palavra de Deus. Eu tenho facilidade de resistir o diabo. Como Jó, que se desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Por quê? Porque conhecia o princípio e obedecia a Deus. Viste o meu servo Jó? Não foi isso que Deus disse para Satanás? E ele não pôde fazer nada além do que Deus permitiu? Então, amados, a obediência a Deus, sujeitar-se é obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos resistência para vencer as tentações, para resistir ao diabo, para não cair nas ciladas do diabo. O versículo 4, ele diz assim, na minha tradução, Almeida Revista Atualizada: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? A tradução Revista e Corrigida, ela usa uma linguagem um pouco mais antiga, e ela diz adúlteros. A palavra é mais forte, né? Algumas traduções mais modernas, elas estão amenizando o peso da palavra de Deus. Aqui já está infiéis, mas a versão mais antiga é adúlteros. Adúlteros traz um peso muito maior. Porque qual é o adultério que nós cometemos contra Deus? Quando alguém cai em adultério, é um pecado notório, né? Quase todo mundo comenta: ó, você viu fulano cair em adultério, aquela pessoa caiu em adultério, separou, destruiu o casamento. O adultério contra Deus é quando nós, segundo o texto, nos tornamos amigos do mundo. Quando a nossa comunhão com o mundo é mais importante do que a nossa comunhão com Deus. Quando nós somos atraídos pelas coisas do mundo e elas envolvem a nossa vida, e os nossos olhos, o nosso coração se empreende unicamente às coisas desse mundo, ao dinheiro, ao descanso, ao entretenimento, às festas, aos churrascos, aos passeios. Não estou condenando tudo isso, é importante, mas tudo tem a sua devida medida, tudo tem o seu devido lugar na nossa vida. E em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer de tal forma que Deus seja glorificado. Numa viagem de férias, não é porque eu estou de férias que lá eu vou, né? Ninguém está me vendo, né? Então eu vou fazer tudo o que eu quero. Eu preciso glorificar a Deus quando eu estou numa viagem de férias, quando eu estou na beira de uma praia, glorificar a Deus quando eu estou num churrasco com a família, quando eu estou num passeio, num entretenimento. Em tudo glorificar a Deus. Nós somos cristãos em todo lugar, nós levamos a identidade de Cristo em todo lugar que nós vamos. E nós nos tornamos adúlteros em relação a Deus quando nós abraçamos o mundo e as coisas de Deus ficam em segundo lugar.
Não tenho tempo para orar, não tenho tempo, aí no culto é um peso, para ir uma vez por semana eu me canso, hoje eu vou ficar em casa, hoje tem passeio, hoje tem festa de aniversário, e tudo vai se arrumando uma desculpa, aí para o culto não é tão importante assim, depois eu vou na internet, eu ouço, eu assisto o vídeo, não é como estar presente aqui, amados. Amém. A gravação fica para quem realmente não pôde vir, porque estava doente, porque estava no horário de trabalho, porque estava em viagem. Não é para quem está bem. Quem está bem tem que estar vindo para o culto, tem que estar na igreja, tem que congregar com os irmãos. Hebreus 10, 25. Né? Grava esse versículo na sua Bíblia. Então, amados, quando nós damos valor para as coisas dessa vida, para o material, para o natural, e deixamos as coisas de Deus em segundo plano, nós nos tornamos adúlteros e inimigos de Deus. É isso que Tiago está escrevendo. Não dá para a gente amenizar essa palavra. Inimigos de Deus é a pior coisa que pode acontecer. Então, olhando para o outro lado agora, o que é ser amigo do mundo? Como que a gente pode entender melhor o que é ser amigo do mundo? Abra comigo em Romanos capítulo 8, capítulo que o presbítero André leu. O André leu uma boa parte. Mas olha o complemento que Paulo estava colocando um pouco adiante. Romanos 8, de 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso, versículo 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Todas as vezes que a gente valoriza tudo que é carnal, nós estamos colocando em inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem diz que é cristão e vive controlado pela sua natureza carnal, não está agradando a Deus. Pelo contrário, está sendo adúltero em relação ao relacionamento com Deus e está se tornando um inimigo de Deus, porque dá vazão a toda a vontade da carne. É o chamado, né, se pode chamar assim, o cristão carnal. Não é espiritual, não tem vida de intimidade, não tem comunhão, não tem vida de oração, não tem vida de congregação, não se coloca para servir, para fazer nada dentro da igreja. Cristão carnal, lá fora bebe, fuma, fala besteira, passeia, conta piada suja, aposta em casa de aposta, faz tudo isso que o mundo faz, mas se identifica como crente. Que coisa triste, né? Inimigo de Deus e não está sabendo, né? Infelizmente, né, a gente tem alguns falsos mestres que eles têm torcido a palavra de Deus, eles têm amenizado essa palavra e não falam o que precisa falar, e as pessoas vão perdendo a noção do pecado e achando que aquilo que elas fazem não é mais errado, não é mais pecado, e acabam entrando numa vida de inimizade contra Deus. E esse versículo 4, Tiago 4, ele é a base da nossa mensagem. Tornar-se inimigo de Deus é o que pode acontecer de pior para qualquer ser humano. Quando eu discordo da palavra de Deus, eu estou me tornando inimigo de Deus. Quando eu desobedeço a sua vontade, eu estou me tornando inimigo de Deus. Então, amados, nós não podemos, né, não podemos reinterpretar a palavra, né, como alguns pastores têm feito, né? Não podemos amenizar o que está escrito, o que tem aqui tem que ser pregado. Não posso pegar só as partes agradáveis, palatáveis da palavra de Deus para pregar. Normalmente eu gosto que os pastores visitantes venham aqui e preguem a parte boa. Deixa que o cajado fica com o pastor da casa, né? É melhor, porque a gente conhece as ovelhas, né? De repente vem alguém de fora e fala um monte de coisa que não convém, né? Então a gente tem esse trabalho difícil, né? A liderança da igreja, os presbíteros da igreja, nós temos esse trabalho difícil de disciplinar a igreja através da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a palavra ela é muito mais corretiva e usada para a nossa disciplina do que para a gente sair contente e achar que está tudo bem com a nossa vida. Nossa, glória a Deus, eu sou o filhinho querido do papai.
glória a Deus, eu estou bem, Deus está bem comigo, eu estou bem com Deus, não tem nada errado na minha vida, não preciso mudar nada, está tudo bem. Nós sempre temos coisas para corrigir na nossa vida. Por mais bom que seja, nós sempre temos coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. A obra do Espírito Santo, ela começou no dia da conversão, ela vai até o último dia. É lá que Ele vai completar a obra. Quando a gente morrer e passar dessa para a glória, aí acabou a obra do Espírito Santo, está completa. Então, amados, não tenha medo de se submeter à vontade de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar o que tem que ser moldado na nossa vida. Dói sim. Abrir mão de coisas da carne, da natureza carnal, não é fácil. A carne resiste, o diabo atrapalha, o mundo é tentador, mas nós temos que vencer. E o texto, aliás, voltando para o texto que o presbítero André leu, Romanos 8, 1 e 2, é uma palavra de incentivo de Paulo para aqueles que nasceram de novo. Já não há mais condenação. Eu não tenho mais que viver debaixo do cativeiro do pecado. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não vou continuar no pecado para que a graça seja mais abundante. Paulo faz esse questionamento aí em Romanos 7 e Romanos 6. Se uma vez que nós nascemos de novo, nós temos que progredir na nossa vida de santificação. É assim que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Relacionamento, comunhão com Deus, intimidade com Deus. E aí a gente vê Paulo também, lá em 2 Timóteo capítulo 3, continuando a explicação do que é ser inimigo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 4. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Alguém aqui está achando que está fácil a vida? Vamos marcar uma conversa aí para eu ver o que está fácil, porque eu não estou conseguindo ver nada fácil. Nós estamos vivendo os últimos dias, está cada vez mais difícil. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Finalzinho agora do versículo: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui se refere a uma pessoa ímpia, mundana, né? Paulo estava escrevendo para Timóteo, que era presbítero da igreja de Éfeso, dizendo: olha, você é pastor dessa igreja, fica sabendo que não vai ser fácil não, nos últimos dias as coisas vão piorar. E Paulo já considerava o início da igreja como últimos dias. As coisas vão piorar, vão ficar difíceis, e no final ele diz: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Se nós, que não somos ímpios, que somos convertidos, que cremos em Jesus Cristo, nos desviarmos e nos tornarmos mais amigos dos prazeres, consequentemente, nós vamos nos tornar inimigos de Deus. O amigo de Deus procura sempre fazer a vontade de Deus. Aquele que é amigo de Deus, ele se despoja da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Aquele que é amigo de Deus abre mão da própria vontade, ele morre para si mesmo. Eu estava conversando esses dias atrás com um irmão, e eu disse assim: o mandamento mais difícil, a ordem mais difícil que o Senhor Jesus disse, ela está lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 ao 26. Essas palavras de Jesus, elas são as mais difíceis de nós cumprirmos, porque ele diz assim, Mateus 16, do 24 ao 26: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, mate a sua própria vontade,
Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Eu vejo que esse é o mandamento mais difícil que Jesus Cristo deu. Porque ele diz assim, você quer ser meu discípulo? Você quer seguir-me? Então, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é uma das coisas mais difíceis para a nossa vida. A gente dizer não para a nossa vontade. Dizer não para si próprio. E ele não para só aí, ele diz, tome a sua cruz. Morra para si mesmo. Morra para as suas vontades, porque a cruz era instrumento de morte. Lá em João 12, 24, ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. E no versículo 25, quem ama a sua vida, quem vive mais para a sua própria vontade, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, em outras palavras, que abre mão da sua vontade, que não se entrega à vontade, aos prazeres do mundo, esse vai preservar a sua vida para a vida eterna. Em outras palavras, no Evangelho de João é a mesma passagem, a mesma colocação, né? Então, se nós quisermos sermos amigos de Deus, nós precisamos morrer para a nossa própria vontade, para tudo que se refere a algo egoísta na nossa vida, para tudo que se refere a pecado ou desejos da nossa carne. Nós precisamos morrer. Nós precisamos chegar no nível que o apóstolo Paulo chegou. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo morreu para si mesmo. E alguém que morreu para si mesmo, o que o diabo pode fazer contra ele? Nada. Ele já morreu para si mesmo. Não há nada, não tem mais como fazer essa pessoa cair. Ela vive, Cristo vive de tal maneira que controla totalmente a vida dela. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que foi enviado por Jesus quando ele subiu aos céus, eu vos enviarei o meu Espírito. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Espírito Santo de Deus que habita em nós é que vai nos conduzir nessa caminhada e nos vai fazer com que dia a dia a gente vai morrendo para nós mesmos e renascendo para uma vida espiritual, vamos falar aqui de alto nível, de uma comunhão, de uma intimidade muito grande com Deus. Na Bíblia só teve um homem que foi chamado amigo de Deus, Abraão. Há duas passagens, Isaías 41:8 e o próprio Tiago 2:23, cita Abraão como amigo de Deus. Você vai ver vários que foram servos de Deus, homens de Deus, mas essa palavra amigo, no sentido original dela, só foi colocada para Abraão. Por quê? Porque Abraão foi alguém que no decorrer da sua vida aprendeu e demonstrou que abriu mão de toda a sua vontade, a ponto de quando Deus pede um filho, ele leva Isaac para o sacrifício. Você acha que era vontade de Abraão sacrificar Isaac? Não, mas como Deus pediu, foi Deus que pediu a Abraão, eu vou levar para o sacrifício. Amigo de Deus. Quando nós matamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus. Agora abre comigo em João 15, versículo 14. Lê o que está escrito aí, João 15, versículo 14. Está aqui atrás? Não. Nós também podemos ser amigos. Não é tão difícil assim. Para Abraão, Deus pediu um filho, né? Mas nós podemos ser amigos de que jeito? Olha o que Jesus disse em João 15, 14. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem quer se submeter à autoridade de Jesus Cristo? Há uma dificuldade enorme hoje dentro da nossa sociedade, das pessoas se submeterem a qualquer nível de autoridade. O próprio sistema de ensino, há algumas décadas atrás, mudou para que as crianças não apenas ouvissem, mas elas começassem a questionar tudo. E nesse questionar, elas foram levadas de uma forma preparada por aqueles que conduzem todo o sistema do mundo,
a questionar todo tipo de autoridade. Por isso que você, pai, você, mãe, tem dificuldade quando você dá uma ordem para o seu filho dele te obedecer. Quem é da minha geração e está na faixa dos 50 para 60? A gente não tinha discussão com pai e mãe. Quando que eu podia discutir com a minha mãe ou com o meu padrasto? Né? Eu aprendi a obedecer debaixo de uma Havaiana número 44, que era do meu padrasto. Isso quando não era cinta. Não estou dizendo que essa é a forma mais correta de se ensinar. Mas pai e mãe têm que exercer autoridade sobre o filho desde o berço. Eu me lembro de um casal que discipulou a gente na época da nossa conversão, o Bira e a Rosali. Eles tinham uma criança, eles falaram, nosso bebê está no berço, mas eu já tenho uma varinha bem pequenininha. E quando a criança fazia birra, a Rosali falava que ela batia fraquinho com a varinha na perna da criança. Muito fraquinho, a criança foi aprendendo. Disciplina, amados, desde o berço. A Bíblia fala várias vezes sobre a vara da disciplina. Isso é totalmente contra a sociedade atual. Isso hoje é injustificável. Talvez alguém que esteja ouvindo na rede social possa até me denunciar, onde já se viu falar que tem que disciplinar os filhos. A palavra fala, com a vara da disciplina. E essas gerações foram ensinadas a questionar todo tipo de autoridade. E quando se questiona a autoridade de um pai, dificilmente essa criança, ou esse jovem, ou esse que já se tornou adulto, vai se submeter a uma autoridade que ele não vê, a autoridade de Deus, a qual a gente pode, e está sendo incentivado hoje, a reescrever esse livro. Jesus disse aqui, vós sois meus amigos se fazer o que eu vos mando. Na sua ascensão, um pouco antes, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, que questionamento eu posso fazer em relação ao Senhor Jesus e a sua palavra? Nenhum. Se eu me tornei um discípulo de Cristo, eu tenho simplesmente que obedecê-lo. Não vou discutir com a palavra de Deus. Não vou discutir com os mandamentos, com os princípios, né? A gente fala mandamento e ordem, dá uma, nossa, lei era antigo. Não. A palavra toda de Deus é uma lei. É que muda, o tempo da graça eu não preciso mais cumprir a lei. O tempo da graça, a lei ficou mais difícil. Pega lá o Sermão do Monte e vê o que Jesus está falando. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se o teu braço, corta. Adúltero, se você olhar para uma mulher e pensou e desejou, deu aquela olhadinha rápida, já está em adultério. Segunda vez você já cobiçou. O que Jesus falou é mais profundo, mais difícil. Mas então como que eu vou fazer? Viva debaixo da graça. O Espírito nos leva à santificação. Essa é a grande diferença. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, o decorrer da minha vida vai ser um decorrer crescente de santificação. Saulo de Tarso, foi alguém que sofreu muito resistindo e reconhecer a vontade de Deus. Era um homem religioso, obedecia a todas as regras do judaísmo, mas ele não conseguia aceitar que Jesus Cristo era o Messias. Para ele, Jesus Cristo era um charlatão. Até o dia em que, indo para Damasco para prender e matar cristãos, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ali naquele encontro pessoal com Jesus Cristo, a vida de Saulo de Tarso deu uma reviravolta completa. Só tem mudança na vida quem teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Senão não funciona, não é convertido. Todos nós temos que ter consciência que tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo. É isso que eu chamo de conversão. Quando realmente o Espírito de Deus me tocou, me levou ao arrependimento, me mostrou os meus pecados, me fez ajoelhar e chorar na presença de Deus e pedir perdão, e clamar reconciliação, e olhar para Cristo e ver o quanto Ele sofreu na cruz, para derramar o seu sangue, para apresentar o seu sangue ao Pai, por causa dos nossos pecados.
É isso que é uma conversão, um encontro pessoal. Só que Saulo de Tarso, quando teve aquele encontro, ele está narrando, né, o acontecimento do encontro dele, lá em Atos 26:14, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ressurreto, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistir aos aguilhões, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que era um aguilhão? Eu aprendi lendo, porque eu nunca vi um. Mas o aguilhão, naquela época em que existiam os carros de boi, ou o boi puxava um arado, era uma haste de madeira, e na ponta dela ela tinha uma ponta de ferro com 2 ou 3 pontas, que era usado para cutucar o animal quando ele empacava, feria, né? Cutucava para que ele continuasse andando. E Jesus diz para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, dura coisa é resistir à vontade de Deus. Dura coisa é não se submeter à vontade de Deus. Porque quando Deus escolhe alguém e começa a trabalhar na vida dessa pessoa, resistir é o pior caminho. Vai sofrer, né? Vai sofrer as ações, né? Até Deus consertar, né? Então, muito melhor é a gente submeter. Não resista ao aguilhão de Deus. O aguilhão de Deus é para o nosso bem. Precisa enxergar isso. O aguilhão de Deus é porque Deus quer o nosso bem. Ele quer restauração na nossa vida, Ele quer mudança na nossa vida. Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Palavra que o presbítero Ivan pregou domingo passado, né? Jeremias 29:11, isso. Ele sabe os pensamentos ao meu respeito. Ele quer me dar um fim melhor. Ele quer mudar a minha sorte. Ele quer mudar a minha vida. Então eu vou me submeter à vontade de Deus. Eu não vou resistir aos aguilhões. Quando Deus começa a trabalhar numa área da sua vida para você largar o pecado, larga. Porque enquanto você que é crente não largar, o aguilhão de Deus vai estar ali. O Espírito Santo vai estar te aguilhoando. É assim que Ele vai trabalhando, amados. Para o nosso bem, para a nossa transformação, para a gente chegar naquele glorioso dia, adentrar as portas, os portais eternos, né, e ter um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Às vezes eu paro para ficar imaginando, né? A morte para o cristão, ela é uma promoção, né? Ela só serve para nos apresentar a Cristo, ela é uma passagem. Imagina a hora que você morreu, né? E você imediatamente é conduzido pelos anjos de Deus à presença de Deus. Eu não sei bem como pode ser essa condução, mas eu fico imaginando, um dia ela vai acontecer, a gente vai ver, né? Você sendo conduzido, né? Tem o salmo que fala: abriu portas ou portais eternos para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória já está lá. Agora é a minha vez de ir na direção dele. É coisa linda. O portal está aberto. Você entra conduzido por anjos. Quem que você vê primeiro de tudo chegando à sua presença? Amados, imagina o que é ter um encontro com Jesus Cristo ressurreto ali. Eu já falei para ele que se ele me permitir, a primeira coisa que eu quero fazer não é abraçar, é me prostrar aos pés, beijar os pés de Jesus. Eu me emociono toda vez que eu penso nisso. Mas para isso acontecer, a gente não pode resistir ao aguilhão do Espírito Santo, ao aguilhão de Deus. Para isso acontecer, nós temos que ter um coração quebrantado. Nós temos que nos submeter, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Entenderam, né? O versículo que a gente falou no comecinho da mensagem. Ele resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Ele dá graça àquele que se quebranta. O aguilhão de Deus, ele dura até que a gente cede. No momento em que a gente cede à vontade de Deus, depois, o que Jesus fala: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Depois que você cede, que você vence uma área da sua vida, você vence lá aquele pecado, não te assedia mais, venceu aquele, vem uma paz muito grande. E aí o Espírito Santo fala: deixa ele ficar em paz um pouquinho, daqui a pouco eu mostro o outro, né? E começa a trabalhar de novo. É assim, amados, eu vejo isso na minha vida, e isso tem que estar acontecendo na vida de cada um de nós. Jeremias 23:29,
Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que despedaça a penha? A palavra de Deus é como fogo, ela queima. E quando ela entra na nossa vida, ela vai queimar as impurezas do nosso coração. Ela é como um martelo. É difícil ouvir essa palavra. Nós estamos aqui martelando, né? Martelo está vindo. Eu sou a pedra. O que ela faz comigo? Ela me esmiuça. Ela me faz ao pó, né? Estava conversando com o irmão Romildo, né? Essa semana atrás, a gente estava falando, e ele citou esse versículo. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. E a rocha é o nosso coração duro, que tem que ser esmiuçado pela palavra de Deus. Então eu me submeto, eu deixo o Espírito fazer, eu não vou resistir ao aguilhão do Senhor. Se Ele manda eu despojar de algo, eu vou despojar. Se Ele manda eu abrir mão disso, eu vou abrir mão disso. Ele sabe o que não presta na minha vida, Ele está mostrando a todo tempo o que eu tenho que jogar fora. E à medida que eu jogo fora, eu vou crescendo na comunhão com Deus, vou crescendo até chegar ao nível que Paulo cita, plenitude da maturidade de Cristo. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Para isso, a gente tem que ter um coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus. A gente estava num bate-papo em casa quinta-feira à noite, eu e minha esposa, o Ivan, tinha ido lá visitar a gente, né? Nós estávamos conversando, e minha esposa citou algo que ela ouvia muito da minha sogra. Minha sogra foi uma mulher muito simples, que só foi aprender a ler e escrever quando ela já estava idosa, e pediu para minha esposa alfabetizá-la para ela poder ler a Bíblia. Era muito católica. O único culto, acho que a única vez que ela veio numa igreja evangélica, ou 2 ou 3 vezes, muito pouco. Mas no final da vida dela, lendo a palavra de Deus, né, ela foi se quebrantando. E uma das coisas que ela falava para minha esposa, quando ela já estava bem quebrantada, eu tive o privilégio de estar com ela, nós tivemos o privilégio de estar com ela um dia antes do falecimento dela. Ela tinha um coraçãozinho bem fraco, né, problema cardíaco. E a gente testemunhou claramente, né, a conversão dela. Eu quero só ler, porque eu escrevi as frases, porque eu achei extremamente interessante o que ela falava. Uma mulher tão simples, né? Mas ela dizia assim: eu jamais quero me ver lutando contra Deus. Eu posso imaginar a dona Luzia falando isso, né? Aquele jeitinho simples dela. Nunca eu quero que Deus encontre rebelião no meu coração. O que é a rebelião no coração? Endurecer o coração contra a vontade de Deus, né? Outra que ela falava, né? Onde Ele me mandar eu vou, o que Ele me mandar eu faço. A gente queria a todo custo, né, que ela saísse da igreja católica e viesse para a igreja evangélica. Um período da vida dela, ela ficou naquela situação, mas quando ela leu a palavra, ela aprendeu. Ela sabia o que ela tinha que se despojar. Não tinha mais que se ajoelhar diante de imagem, não tinha mais que rezar o terço, ela tinha comunhão com Deus, lendo a palavra, orando. O Deus que conhece o meu futuro sabe o que é melhor para mim. Sempre peço para me levar em caminho por onde quer que eu ande. Sempre eu peço para me levar em caminho por onde Ele quer que eu ande. E a minha esposa falou, isso aqui é a definição de temor do Senhor. Temor do Senhor. Imagina uma pessoa simples fazendo essa oração para Deus: Senhor, me leva para o caminho que o Senhor quer que eu ande, não para o caminho que eu quero. Me leva para o caminho que o Senhor quer que eu ande. Isso é temor do Senhor, é submissão completa a Deus, né? E ela faleceu com 72 anos, convertida e convicta da sua salvação. Então, amados, né, fica aí o testemunho, né? Deus nos chama para sermos amigos. E para sermos amigos, nós precisamos fazer o que Jesus manda, o que Ele ensinou, o que está na sua palavra. E eu vou encerrar com o último versículo do texto base que a gente leu: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Esse versículo é tão conhecido, né?
Todo mundo quer ser exaltado, mas se esquece que para ter a exaltação tem que passar pela humilhação. E a humilhação aqui é arrependimento, é conserto da vida com Deus. Não é que Deus vai pisar em cima e te humilhar, não é isso. A palavra humilhação aqui é arrependimento, é reconhecer quem Deus é e quem eu sou. Arrependimento, conserto, me submeter à vontade de Deus. E nós vamos encerrar orando nesse sentido. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música à frente.